Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Entre Mundos. Estamos aqui com uma temporada sobre o tema Vida e Consciência e você pode encontrar esse conteúdo em todas as nossas plataformas. Siga a gente no Instagram, fl.floripa, e também no logosofia.org.br, que lá tem muita experiência de seres muito especiais. E falar em seres especiais, né? Estamos aqui com nossos convidados e o nosso co-host. Olá. Quer se apresentar? Eu quero. Meu nome é Augusto, sou estudante de logosofia, fisioterapeuta e tô muito feliz de estar aqui hoje com a presença dessa dupla que é sensacional. E aí, João, quer se apresentar pra gente? Meu nome é João Pedro e eu estudo ciência da computação e eu também estudo essa ciência linda que é chamada de logosofia. Show. Eu sou Marcelo, tenho 30 anos, sou especialista em marketing, estudo logosofia há 2 anos e tô muito feliz, gente, de estar participando de um podcast sobre logosofia. Quando é que eu ia imaginar que a gente ia estar numa estrutura tão legal para falar sobre um tema, né, que é tão difícil de se encontrar na internet? Então a gente ter essa oportunidade aqui, penso que é algo que deve estar sendo muito bem aproveitado. Vamos alimentar essas redes sociais de coisa boa, né? Trazer um pouquinho de conteúdo mais profundo nessa vida, né? Então tá, gente. O tema consciência é grande, né? É um conceito que até hoje eu não sei se eu consigo entender ele completo, a sua complexidade toda, né? Mas vamos tentar. Estamos aqui para aprender também, né? E trazer o que a gente já tá aprendendo, né? Já pode dizer que já comprovou na nossa vida, né? Bom, eu tava pensando sobre esse tema e me veio em mente, assim, que a palavra consciência na língua portuguesa, ela é, assim, usada em várias ciências, inclusive, né? A medicina fala de consciência sobre os sinais vitais, né? Para saber se a pessoa tá bem ou não. A biologia também usa, né? Para esse contato corpo-mente, e esses movimentos voluntários e involuntários, né? E a logosofia? Qual que é o conceito que vocês têm aprendido, né, sobre consciência? Luísa, você sabe que um entendimento que eu tenho sobre esse tema, sobre a consciência, é que ele permeia toda a nossa vida e todo o estudo da logosofia, né? Seja pela consciência ou pelo que eu faço inconscientemente. E quando eu estava começando a estudar logosofia, eu recordo lendo um livro de logosofia, né, no qual o autor ele tem uma indicação que para mim foi muito precisa. Ele diz que não precisa acreditar em nada do que está ali escrito, né? E que cada um deve ir comprovando na própria vida. E esse elemento, desde então para mim, tem sido um empurrão para que eu desse aquele primeiro voto de confiança, para começar a estudar logosofia. Depois, o autor indica também, né, que cada estudante comprove na própria vida aquilo que vai estudando. Então é preciso experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta, né, num ciclo. Então eu vou lá, faço a minha leitura, estudo um livro como esse que está aqui no nosso cenário bonito, Deficiências e Propensões do Ser Humano, estudo sobre uma deficiência que eu tenho na minha mente, vou lá e aplico na minha vida. De maneira consciente, né? Eu entendo o que eu vivi nessa experiência, que foi preciso viver conscientemente, embora, às vezes, né, quando as deficiências estão se manifestando ali, você não tá tão consciente assim. O desafio é grande. Mas você registra e você leva para o seu estudo. Então você volta a experimentar. E a partir disso, os câmbios que eu vou realizando na minha vida, né, as deficiências que eu vou vencendo, a conduta que eu vou conseguindo me superar, tudo isso vai sendo registrado na consciência. Então, como o estudo da logosofia não está atrelado a um livro, a uma página, a um caderno, né? Mas tudo que permeia a minha vida, eu penso que a consciência permeia todo esse estudo. Então ela está em toda a minha vida. Né? Então, de fato, é algo muito grande e algo que fica muito difícil você conseguir manifestar ou registrar em poucas palavras, uma definição de consciência, né? Pô, e assim,
vocês já estão muito melhor do que eu no começo. Olha, quando alguém tratava sobre o tema, né, consciência, eu tinha muita dificuldade de saber se eu tinha consciência. Tá, mas eu já nasci com, sabe? Aquela coisa assim, eu tenho esse recurso, eu tenho consciência. E aí, eu falei isso para uma estudante e ela me disse o seguinte, que uma vez ela estava fazendo um passeio com uma bióloga e elas passaram por uma floresta, assim, né? E a bióloga falou, nossa, que lindo essa árvore é tal, e ela faz isso pra natureza, e essa aqui, e a bromélia tá lá, ó, por causa disso e disso e disso. E ela foi trazendo uma riqueza que agora toda vez que ela passa no mesmo local, ela recorda daquele conhecimento novo. Então aquela floresta que era só mato, né, ela não é mais só mato. Né? Ela tem muito conhecimento, muita riqueza e ela agora sabe que ela não sabe muita coisa, né? Então, aquilo ali isso é consciência, né? O mundo tá ali, esse metafísico existe, né? Existem os pensamentos, os sentimentos, tá tudo ali e aqui, e eu não sei ainda, né? Eu ainda não consegui olhar para tudo isso, né? Então me dá agora uma vontade que nem ela, quando passa nessa floresta, de querer conhecer, né? E saber o que mais, né? Já ouvi falar, né, de sentimentos, já ouvi falar de faculdades mentais, né? E agora eu quero desbravar, né? Entrar nessa floresta. Desbravar esse novo mundo, né? Inclusive é interessante até pensar no seguinte: toda vez que você passa pelo mesmo local dessa floresta, você é uma nova pessoa. Junto com aquele novo conhecimento que tá chegando, que tu tá enxergando, tu és uma nova pessoa, justamente porque tu estavas olhando aquilo com consciência, né? Essa é uma grande chave, eu acho. Eu posso ser uma nova pessoa, né? Porque eu posso também passar por ali todos os dias. A escolha é tua, né? É nossa, assim, né? Bem o que o Marcelo também falou. Há que se escolher viver consciente para alcançar essa consciência de fato, né? Senão vira tudo inconsciência, né? E como o estudo da logosofia me auxilia a viver de maneira mais consciente, né? Uhum. O autor ensina que a gente tem um sistema mental, um sistema sensível, e nos ensina a conhecer-nos a nós mesmos, né? Uhum. E a partir desse estudo, a partir do momento que eu começo a conhecer mais de mim mesmo, que eu começo a entender que na minha mente, por exemplo, existem pensamentos, né? Pensamentos que têm autonomia própria e que podem fazer da minha vida o que eles quiserem se eu não estiver atento, se eu não estiver consciência, né? Se eu não estiver consciente. Uhum. Gente, é uma prerrogativa muito grande, uma oportunidade muito grande para que eu possa começar a viver mais conscientemente. E aí, à medida que eu vou aprendendo, né, eu vou fazendo cada vez mais câmbios, eu vou me esperando cada vez mais para que eu vá vivendo, né, e vencendo algumas dessas deficiências psicológicas. Essa semana eu vivi uma experiência que foi muito rica nesse sentido, assim, de me superar, né? Eu havia assistido uma palestra de logosofia na qual a palestrante compartilhou com o conjunto que ela viveu uma experiência na qual ela ia para um congresso, ela precisava fazer contatos e ela tinha uma deficiência psicológica na mente dela, a timidez, e que aquilo a debilitava muito na hora de chegar num congresso como esse, conversar com pessoas que ela não conhecia e tentar fazer novos contatos. Essa semana, por um acaso, eu precisei ir para um outro estado, para uma outra cidade, sem ninguém junto da minha empresa, sem nenhum colega. E o meu objetivo era voltar desse lugar com muitos contatos. E eu também tenho essa mesma deficiência na minha mente. A timidez. E ter esse elemento na minha mente, ter vivido essa experiência de ter passado por uma palestra, de ter estudado essa deficiência, quando eu cheguei naquele evento, eu estava muito consciente para que a partir dali eu pudesse realizar aqueles câmbios. Eu recordo que quando eu cheguei lá, a gente teve a primeira oportunidade do networking, né? O primeiro cafezinho entre as plenárias. E aí eu tava naquela timidez, assim, meio travado, aquele pensamento falando, ninguém vai querer falar com você, todo mundo já formou os próprios grupinhos.
E aí, nesse momento, eu vi uma pessoa ali no canto. Eu fui até ela, muito conscientemente, assim, pensando, é aqui que eu vou me superar. E eu saí daqui com esse objetivo, sabe? Era me superar. Não era necessariamente fazer novos contatos, não era necessariamente o objetivo profissional, que, claro, existia, mas, acima de tudo, eu só queria me superar, só queria vencer aquela deficiência. E aí eu cheguei pra um cara que tava mais no canto, assim, e falei, oi, você tá sozinho? Quer conversar comigo? E, gente, eu voltei dessa viagem com tantos contatos, sabe? Com uma grande bagagem profissional, mas mais do que isso, eu só me superei, sabe? Eu só tinha uma deficiência que eu consegui superar. Mas eu penso que nada disso seria possível. Primeiro, se eu não tivesse estudado os livros, se eu não tivesse participado daquela palestra, que me enriqueceu muito, e principalmente se eu não estivesse consciente. Sabe, se eu tivesse ido lá com o meu pensamento de timidez, totalmente tomado pelo medo, pelo temor, eu não teria conseguido nem realizar o meu objetivo profissional e nem ter conquistado esse câmbio pessoal no qual eu só me superei. Sabe? Então, quão grande é viver conscientemente, né? É uma mesma experiência, ela pode ser vivida de várias formas, né? Exato. A gente pode viver essa experiência que é ou somente profissional, ou com um objetivo interno maior, né? Isso engrandece muito, né? Olha, eu queria trazer algo que eu venho vivendo também, e que, assim, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de entender esses grandes conceitos, assim, consciência do quê, sabe? E aí eu, no início do meu estudo de logosofia, eu tava também fazendo um estudo sobre um esporte específico, que é o surf. E aí dentro desses eu posso aí citar todos os esportes que utilizam prancha, assim, no pé. E aí nesse esporte, tu tem que usar, durante o surf, usar uma determinada pressão, pressionar a ponta do pé da frente, a ponta do pé de trás, o calcanhar da frente, o calcanhar de trás. E aí eu fiz essa relação, né? Eu preciso ter a consciência, eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Se eu estou pressionando um pouquinho do pé da frente, um pouquinho do pé de trás. E aí eu fiquei perguntando, né? Paralelamente, estava fazendo esse estudo do surf. Paralelamente, estava fazendo esse estudo... Que estudo? Esse estudo de logosofia. Esse estudo da minha vida. No surf, eu preciso ter a consciência, eu preciso saber se eu vou pressionar que partes da prancha, por exemplo. E na vida, eu preciso justamente saber o que, né? E aí o que vocês trouxeram me chamou muita atenção, porque eu venho entendendo que eu preciso saber o que acontece na minha mente. Nesse espaço que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Mas aí eu pergunto pra todo mundo, né? Vocês têm pensamentos? Vocês têm sentimentos? Porque assim, pra mim é algo inerente, é algo real. Existe. Olha, eu preciso contar pra ti que eu tenho pensamentos e não só isso, mas a minha mente às vezes parece uma feira livre, sabe? Aquela feira onde cada banquinha tem um pensamento tentando vender seu peixe, aquele cidadão pensamento na rua ali, faça isso, não faça aquilo. Um gritando mais alto que o outro. Gritando né? mais alto pra ver quem é o grande vencedor que vai me levar, sabe? E aí entra uma chave que eu tô entendendo agora, assim, com esses estudos de logosofia, né? Como é importante a gente instituir, assim, um pensamento que vai dar conta dos outros, assim, no sentido de dar um rumo, sabe? Por exemplo, assim, bom, meu objetivo na vida aqui é me conhecer melhor, é crescer, evoluir, né? Então eu vou deixar aqui um pensamentozinho assim que vai ser o comandante dessa tropa toda, sabe? No sentido assim, ó, cara, tu não tens espaço aqui, timidez, dá um tempinho, sabe? Então assim, esses estudos têm me ajudado a criar essas imagens que vão favorecendo justamente eu conseguir escolher aqueles pensamentos que são legais pra minha vida, aqueles que não são legais, né? E dentro disso, estar mais consciente do que se passa aqui na cachola e na vida, né, como um todo, porque, cara, como faz diferença a gente estar prestando atenção na nossa vida, né?
Olha só, a consciência é um tema muito profundo, hein? Muito profundo. E é interessante, né, Augusto? Eu vivi uma experiência recentemente que eu acho que vai totalmente em linha com o que você trouxe e queria compartilhar com todo mundo. Eu tava fazendo uma viagem, era uma viagem com mais 3 amigos, assim. E eu ia viver uma experiência muito legal com esses 3 amigos nessa viagem. Eu tava dirigindo ali, né, junto com os meus amigos, todo mundo conversando bastante. E aí, no caminho, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que apareceu ali na minha tela, né, ali no console do carro. Recebi uma mensagem. A minha mente que tava indo para aquele lugar, para aquela viagem, com muita alegria, mudou totalmente, né? É como se eu tivesse ali na minha mente, né, uma série de pensamentos, só que naquele momento chegou mais um. Só que não era um pensamento meu. Ele chegou por meio de uma notificação do WhatsApp, sabe? Era um pensamento alheio. Um pensamento de outra pessoa que entrou na minha mente. É possível isso? Olha, o que eu tenho entendido, o que eu penso que eu comprovei na minha vida é que é possível. Porque aquele pensamento entrou na mente. E se a minha mente naquele momento era uma feira livre, ele chegou gritando mais alto que todo mundo. Dominando absolutamente. E se eu tava feliz com a viagem que eu tava fazendo, naquele momento eu recordo assim, que eu esqueci o que os meus outros 3 amigos estavam falando no carro e eu comecei a viajar sozinho. Eu até escutava vozes no fundo, né? Sabia que eles estavam falando. Mas ali comigo, eu tava reagindo, sabe? Não sei quantas deficiências atuaram naquele momento. Porque a mensagem que eu recebia era cobrando algo profissional, assim, do qual eu não concordava. E aí, pensamentos como, por exemplo, o do amor próprio se manifestaram. Não, porque essa pessoa tá errada, porque não é assim que funciona, porque ele acha que sabe mais do que eu. Gente, como aquilo mudou a minha mente. E aí da importância de se estar consciente, né? Eu passei alguns momentos, assim, alguns minutos vivendo essa experiência, totalmente irritado, totalmente fora do meu propósito, até que eu entendo que por meio da minha consciência surgiu uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: como eu quero viver essa viagem? Como eu quero estar quando eu chegar lá? Gente, quando eu me fiz essa pergunta, aquele pensamento que chegou grandão na mente, né, com muita força, ele virou isso aqui. E a imagem que eu fiz assim, é que eu abri a janela do carro, dei um peteleco nele pela janela, e eu vivi tudo que eu queria viver naquela viagem. Mas assim, desde então, né, naquele momento a minha consciência se manifestou. Eu consegui recuperar a consciência, combati aquela deficiência e consegui viver exatamente o que eu queria viver. E eu tirei de lição isso como uma grande defesa mental, né? A cada situação que eu vou viver, a cada experiência nova que eu quero viver, recordar de se perguntar o que eu quero viver quando eu chegar lá. O que eu quero viver nesse congresso? O que eu quero viver nessa viagem? Como eu quero almoçar com os meus pais? Gente, como isso me ajuda? Mas para isso é preciso estar consciente. Porque se eu não estivesse, aquele pensamento teria entrado na minha mente e teria, gente, feito a festa. E até possivelmente estragado aquela experiência. O estrago tava feito, né? Se deixar crescer ali, o estrago tá feito. E ele cresce. Não, e tu trouxe uma experiência que explica o porquê que a gente escolheu o nome Entre Mundos. Perfeitamente. Porque, assim, né, só pra contextualizar pro pessoal de casa, né, que, pelo menos o que eu tenho entendido, que a gente quer acessar esse mundo transcendente, né, desse mundo das grandes ideias, dos grandes pensamentos, né, dos sentimentos. E pra eu conseguir acessar, eu tenho que deixar uma bagagem pra trás. Eu tenho que deixar a timidez de lado, eu tenho que deixar o egoísmo de lado, né, porque os dois não ocupam o mesmo espaço, né, eu não consigo avançar na minha vida sem deixar, né, de ser egoísta. Eu preciso sentir vontade verdadeira de ser melhor e ajudar o próximo.
né? Isso é uma... Querer só por querer por bem próprio é muito mesquinho, né? Parece que a sabedoria do mundo nem me permite chegar muito longe, né? E esse entre mundos é justamente esse lugar onde o experimento tá aqui onde você pode chegar, né? Tá aqui essa experiência que você pode viver e tá aqui os conflitos, né? E aí, quanto mais consciência eu tenho do que eu tô, né, vivendo, e aí já dou um spoiler para os próximos episódios, né? Que a atenção é sinal de consciência, a atenção consciente. Então, se eu tô atenta ao que tá acontecendo em mim, eu tenho possibilidade de escolher. E aí, o porquê deu Entre Mundos, né? Se a gente colocasse um nome, eu acho assim, né? Sei lá, observando a minha psicologia, se botasse assim, vida e consciência, se eu tivesse num dia qualquer, assim, vida e consciência, eu não tô afim desse tema. Né? Então, se a gente conseguir alcançar os seres, né? Mesmo que eles estejam, assim, muito aéreos, né? E conseguir conversar e vem cá, né? Vamos prestar atenção no seu interno, vamos falar sobre isso. Eu acho que isso enriquece tanto, né? Porque enriquece tanto a minha vida. Eu quero isso para os outros, né? Eu quero que os outros experimentem esse crescer, né? E isso também cresce a minha consciência. Porque quando eu tenho vontade de ajudar os outros, parece que eu aprendo mais. Parece que eu tô mais disposta, né? Mais próxima do mundo transcendente, né? Isso me chamou muita atenção. Tava pensando aqui sobre algumas questões assim do cotidiano, né? Grande tema que o Marcelo trouxe assim, né? E aí pensando nisso, quantas vezes a gente não se pega naqueles momentos automáticos, aqueles automatismos da vida, né? Escovando os dentes e não pensando em nada, aparentemente. Ou aquele banhão para relaxar, que a gente tem a melhor ideia do mundo e num segundo ela desaparece. Esquece. Vocês vivem isso? Terminou Vocês o banho e vivem esqueceu a ideia. Eu tive ideia de empresa, meus amigos. Até isso. E perdi. Esqueci. E quando tu vai pegar alguma coisa na geladeira, chega na geladeira, abre ela, olha pra geladeira e pensa, o que eu tô fazendo aqui? Podia resolver até um cálculo matemático, mas você não lembra o que você foi pegar, né? Que coisa, né? Como até nos pequenos detalhes da vida a consciência ela se faz importante, né? Até para que essa experiência seja o mais profundo possível, assim, né? A gente tá falando aqui de chegar num ponto onde a gente consegue olhar para dentro e de fato se conhecer, né, cara? E entrar em contato com algo mais profundo, assim, né? Então, o Entre Dois Mundos, né? Entre mundos. Que mundos são esses, né, cara? Esse mundo que a gente vive nessa corrida do cotidiano e tem esse mundo onde eu tô mais inteirado do que acontece na vida, né? Então, essa diferença, assim, como é importante a gente querer saber o que é, né? Saber de fato, assim, né? Que nem o Marcelo falou, como eu quero chegar e conviver com os meus pais, como eu quero ver a vida no meu trabalho, né, com a minha esposa, com a minha namorada e por assim, né, e assim por diante. E a logosofia, ela tem ajudado muito isso, porque justamente esse método, né, ele nos ajuda a isso, assim, né, a gente registra o que a gente está vivendo. A gente traz para a vida essa experiência consciente, que momento, né, que momento diferente que é estar consciente, né. Então... talvez escovar os dentes hoje role diferente, né? Escreve aí nos comentários, né? Como é que foi escovar os dentes Prestou hoje? mais atenção? Esse molar tá limpinho? Pensa aí. Não, e é muito louco. Aí depois eu te passo. Que assim, a gente escova o dente 3 vezes por dia, né? A vida toda. Eu não lembro todas as vezes que eu escovei o dente. Eu deveria lembrar, eu tenho essa sensação, poxa, eu já vivi tanto, mas eu esqueço partes da minha vida que parece que tem um buraco ali, né? Então, quanta coisa a gente passa e deixa passar, e deixa pro esquecimento, e aquilo lá é vida perdida, né? Eu olhei pra fora aqui, e hoje, só pra contextualizar, tá um ventão, uma ventania. E aí eu me lembrei de algo que eu vivi com a minha mãe. Eu tava saindo um dia pra ir pra universidade, né, pra faculdade, e ela falou, leva um casaco que vai esfriar.
Mãe é Que mãe, mãe né? nunca, né? Aham. E aí, eu saí correndo, já tava no horário da aula pra pegar o ônibus, tava quase perdendo o ônibus. E aí tá bom, mãe, saí sem pegar o casaco. E aí, chegou no meio, assim, do dia, tava indo na universidade até de noite, e aí começou a bater um ventinho frio. Um ventinho sul, que aqui é muito frio. Parece que na hora que esse vento chega, muda tudo, sabe? E aí eu pensei, cara, eu devia ter escutado minha mãe. Por que será que eu não escutei minha mãe? E aí, beleza. Se passaram alguns dias, de novo. Tava saindo de casa e a mãe falou, leva o casaco que vai esfriar. Aí nesse momento eu me recordei dessa primeira experiência que eu tinha vivido. E eu me recordei que realmente tinha ficado frio naquele dia. Tinha ficado frio, o ventinho sul tinha vindo. E aí nesse momento eu olhei pro meu interno, sabe? E eu vi o que tava se movimentando naquele momento. Tinha duas opções. Ou eu saía sem o casaco, ou eu tirava mais 10 segundos do meu dia, ia lá e pegava um casaco. E só de eu ter parado um instante para perceber o que estava acontecendo dentro da minha mente, para ver como que estava a feira ali, se tinha chegado algum pensamento berrão ali, foi o necessário para eu conseguir ter uma experiência totalmente diferente, sabe? Ver a floresta com outros olhos, sabe? E é muito interessante quantas oportunidades a gente tem no dia a dia para justamente fazer esse câmbio. E ainda eu pensei, quantas coisas que eu vivo e que eu ainda não tenho consciência. Então, na medida em que eu vou gradualmente adquirindo mais e mais consciência, eu vejo que essa floresta, esse caminho, ele vai ficando mais vivo, ele vai tendo mais cores, sabe? Vai saindo do preto e branco. E aí agora eu queria trazer um trechinho que o autor da bibliografia logosófica ensina aqui, que é sobre internar-se a mim mesmo, né? E aí foi algo que eu relaciono com o que eu vivi. Busquem sempre o refúgio de sua intimidade, em vez de utilizar os maus pensamentos como os conselheiros. E busquem também, como incentivo e estímulo, o calor do ensinamento, o calor deste ambiente de estudo e aperfeiçoamento. Então eu fico me perguntando o que a gente está fazendo agora, né? Se não compartilhar o que a gente viveu, no intuito de colaborar com os demais, para que haja esse acréscimo na minha consciência e nas dos demais, né? E aí tá algo, né, João, muito grande que eu entendo, que eu tenho aprendido com a logosofia, que é entender que existe um mundo interno, que eu tenho um sistema mental, que existem pensamentos na minha mente, porque, não sei pra vocês, algum de vocês aqui sabia que existia isso antes de estudar logosofia? Olha, Eu não. Eu tinha vontade e sentia que algo existia. Sabe? Aquela coisa assim, há 24 séculos o ser humano busca o conhecimento de si mesmo. Aham. Sócrates já enunciou lá, conhece-te a ti mesmo. Aham. Agora como? Como algo que E o inquieta, que né? tem? Pô, é um Tava grande falando. caminho, um né? mistério. é um É um mistério. Mas a partir do momento que eu entendo que existe um mundo interno, que eu tenho uma mente na qual existem pensamentos, inclusive pensamentos de deficiência, como esses que a gente trouxe aqui, a timidez, o amor próprio, e eu não sou esses pensamentos. Eu não sou tímido. Eu tenho um pensamento ali que tá me levando à timidez. Então, eu não vou morrer como eu sou agora. Eu tenho a possibilidade de mudar. Eu tenho a possibilidade de ser melhor. E a partir do momento que eu entendo tudo isso, eu consigo mudar. Eu consigo viver uma experiência como essa que você viveu junto com a sua mãe, e da próxima vez que eu viver ela, eu vou viver diferente. Porque eu enxerguei o que existe dentro de mim. E essa, pra mim, é a grande chave, porque à medida que eu vou conhecendo essa realidade, eu passo a ser mais responsável por mim mesmo, pelo que acontece comigo. Eu vou chegar num ambiente, por exemplo, cheio de reclamação. E aí eu vou reclamar junto.
porque tá todo mundo reclamando. Não, gente, eu sei Não é assim. que existem pensamentos na minha mente que estão vindo às vezes até de outras pessoas e que estão me levando a agir dessa forma. Mas qual é a conduta que eu quero ter? É assim que eu quero agir? Eu quero estar reclamando junto com os outros? Ou eu quero viver como eu realmente quero viver? Então eu entendo que a logosofia tem me ensinado muito, né? Gonzales Pecote, por meio desses muitos livros publicados, tem me ensinado muito, é a ser mais responsável pela minha vida. É entender que isso que a gente está vivendo aqui é uma consequência de uma causa que começou dentro de mim, né? O que é esse mundo das causas, né? É algo que acontece internamente. O que eu tô falando agora, nesse podcast pra vocês, é reflexo de algo que tá na minha mente, né? Então é lá dentro que começa. E a partir do momento que a gente vai entendendo essa realidade, eu passo a ser responsável pela minha própria conduta, né? Eu não tô à mercê desses pensamentos, ou pelo menos, à medida que eu vou vivendo conscientemente, eu não deveria estar. Não né? é o azar, os astros, né, que vão definir acaso. o acaso, né? Luísa, o papo tá bom, né? É profundo, né? Eu gosto muito desse tema, amigos. Eu gosto demais. Para os espectadores aí que ficaram curiosos, o que é que eles podem fazer para saber mais sobre isso? Ah, muito bom, Augusto. Olha, a gente tem na plataforma logosofia.org.br muitos conteúdos sobre esse tema, vida e consciência. Vai lá, dá uma acessada, dá uma procurada. Tem muitos estudantes compartilhando as experiências deles lá, que tá muito especial. E, inclusive, no mês de dezembro, a gente vai estar falando sobre esse tema, vida e consciência. Aproveitem que a gente está trazendo também no Instagram, fl.floripa. Muito tema também, muita experiência. Aproveitem, gente. Assim, a gente tá aqui conversando sobre o que a gente vive, mas isso não é nem 1% do que vocês podem aproveitar, né? Muito isso. Inclusive, lá no site logosofia.org.br tem todos esses livros em PDF para vocês acessarem gratuitamente. Livros infantis, né? Eu, como sou professora, tenho que puxar a sardinha aqui, né? Esses livros são excelentes, trazem imagens reais e importantes sobre temas, né, verdadeiros para a vida. Não é baboseira. E sim, é muito lindo, é muito colorido, tem infância, porque uma coisa que eu escuto muito, vou fazer um parênteses aqui nesse nosso podcast, né, é que assim, então não vai ter fantasia, não vai ter beleza? Claro que vai, gente. A beleza tá na vida, né? A beleza está ali. É a gente que tá mirando a lente só pro glitter, digamos assim, né? Tem algo mais belo do que a criação, né? Exatamente. Assim, querem que a abelha fique falando, mas observar o trabalho das abelhas, né? O exemplo de colaboração que as abelhas dão, isso não é bonito? Não vamos exaltar isso, então, gente. Então tá lá para vocês também vídeos sobre os livros no YouTube também, vocês podem acessar. E é isso, gente. Queria agradecer o presente de vocês. Foi muito especial, né? Muito obrigado. Olha que maravilha. Adorei. Que momento. Voltem sempre, são Que bem-vindos. tenham muito mais episódios aí, né? Eu quero assistir esses outros episódios. Voltarei, hein? É verdade. Fica o spoiler aí, Joãozinho vem pra próxima.